Gente, a vida anda feliz pra Catherine, né? Ela simplesmente recém achou que tinha se livrado do Silas, que ela tinha tido sangue drenado e ainda assim não tinha morrido. Ela tinha achado que mesmo sendo humana, ela continuava sendo, tipo, invencível, até que o pavor de toda mulher humana aconteceu com ela. Ela viu a primeira mecha de cabelo branco. E o que a Catherine fez? O que todas nós mulheres fazemos quando temos cabelo branco, que não é o meu caso porque eu ainda não tenho cabelo branco, eu pinto o cabelo de outra cor simplesmente porque eu quero, mas a Catherine usou Velaton ou qualquer outro shampoo colorante de farmácia, mas enfim, gente, a Catherine pintou o cabelo, e não bastasse isso, ela ainda saiu perdendo dentes. Talvez ela esteja precisando de aparelho, será que ela quer o meu? Eu posso emprestar. Oi? Ou talvez ela simplesmente esteja precisando de usar corega. Lembra? Sabe corega? Aquele negócio que tu cola pra a dentadura não cair, daí fazem aquelas propagandas ridículas pra caralho, sabe? Quando a pessoa morde uma maçã, tipo, morde a maçã como se aquilo fosse a coisa mais, assim, maravilhosa do mundo. Tipo, ai, que delícia essa maçã que agora eu posso morder sem meus dentes caírem. Dá até um certo desespero de estar se formando em publicidade e tá vendo aquelas propagandas maravilhosas. E esse foi o jeito pelo qual eu falei durante os 5 anos que eu usei aparelho. Agora vocês entendem por que eu sofri bullying no colégio. Mentira, eu não sofri bullying no colégio, mas eu fui arduamente debochada das pessoas. Você sabe qual era o meu apelido na 5ª série? Choquito. Tentem adivinhar por quê. O que Choquito tem? Choquito tem um monte de bolinha, né? O que eu tinha na cara? Um monte de espinha. E daí criança que sabe ser um bicho filho da puta, né? Me chamavam de Choquito, gente. Só que não tinha graça fazer bullying comigo, porque eu não dava bola, eu continuava na minha, com meu fone, ouvindo Avril Lavigne e vivendo a minha vida. E daí desistiram de fazer bullying comigo, foram fazer bullying com as outras pessoas que davam atenção. Mas enfim, se a Catherine não quer sofrer bullying dos humanos, ela pode continuar usando Velaton, usar corega, e também ela pode ir lá fazer o que ela fez e subornar o Dr. Maxfield pra descobrir por que ela tá morrendo. Acho que a matemática disso aí é simples, né, pessoal? Ela tá sofrendo porque ela foi drenada de sangue pelo Silas e ela não morreu na hora, mas aparentemente agora vai começar a pesar todos esses anos que passaram por ela, e ela vai então começar a morrer, né, propriamente dita. A cura não tá mais nela, então... Mas ela é a nossa biscate, gente. Ela vai dar um jeito de conseguir driblar mais uma vez a morte, porque, sério, se não foi um híbrido imortal de 1000 anos que passou 500 atrás dela, e se não foi um bruxo de 2000 anos que matou ela, gente, sério, não vai ser o tempo que vai matá-la, né? Então, não nos preocupemos. Gente, eu não sei vocês, mas eu ri muito das piadinhas do Silas, do jeito irônico que ele tava nesse episódio. Sério, eu gostei muito mesmo, achei muito engraçada a piada do toque-toque. Talvez eu seja arduamente retardada, ou talvez tenha realmente sido engraçado, mas eu tive que pausar aquela cena pra rir, por causa dele falando, toque-toque, quem tá aí? O prefeito. Não, porque ele morreu, porque eu matei. É tão tosco que chega a ser engraçado. Talvez eu me identifique com o Silas por causa disso, porque um pouco vocês veem meu vídeo por causa disso também, né? Porque eu sou tão tosca e tão retardada de ficar sozinha falando pra frente de uma câmera, falando um monte de merda e colocando peruca e fazendo umas bobagens, que é tão tosco que chega a ser legal, e daí vocês me assistem toda semana. Então talvez seja por isso que eu e o Silas, a gente tenha, tipo, um bonding, assim, né? Um sire bond entre nós. E o Jeremy, gente, o Jeremy, como diria o Damon, brincando de Pocahontas lá com arco e flecha. Na real, aquilo não é um arco e flecha, aquilo é uma besta, né, que se chama. Só sei que tá o Silas ali dizendo: olá, caçador. E daí tá o Jeremy olhando pra ele com uma cara de malvado com o arco e flecha dele, que no caso não é um tripé, que é o que eu tô segurando agora. Tô só representando, tá? Mas a cara do Jeremy olhando pra ele, assim, com uma coisa de gente, sério, foi muito engraçado. Ou eu tava com um riso muito frouxo quando eu vi esse episódio, e ri de um monte de coisa que não teve graça. O que pode ser uma questão também. Vocês sabem o que tem me dado um pouco de raiva nessa 5ª temporada? Não é a temporada em si, porque da temporada eu tô gostando muito, tipo, muito. Eu tô achando realmente muito boa a temporada. Agora tá me irritando um bando de gente chata dizendo: ai, o Paul, ele não sabe atuar bem, ele não sabe diferenciar o Silas do Stefan estripador e do Stefan normal. Gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Vejam, assim, um atrás da outra, uma cena do Stefan normal, uma cena do Stefan esquecido, uma cena do Stefan estripador e uma cena do Silas.
E se vocês não conseguirem enxergar a diferença de atuação, já nem sei o que eu digo pra vocês se vocês não conseguirem enxergar isso, porque é muita falta de percepção. Porque, gente, sério, o Stefan normal, ele é um Stefan meio chatinho, inclusive, por exemplo, isso é uma opinião pessoal, eu gosto do Stefan normal, mas eu tenho muita gente que não gosta, que acha ele chato, e eu até entendo, porque ele tem aquele jeitinho meio, tudo correto, e quer fazer as coisas certas, e quer respeitar tudo e a todos, e etc, etc, e tá, é um pouquinho chatinho de vez em quando. O Stefan Esquecido, vocês podem ver que ele é bom, e bom eu digo bom de, tipo, ele é uma pessoa boa, de bom julgamento e etc. Ele só é um pouco mais leve porque ele não tem todo aquele sofrimento de saber que ele matou o pai dele, que ele fez o Damon se transformar em vampiro e que ele matou um monte de gente, etc, etc. Então ele é basicamente a mesma pessoa, só que ele é muito mais leve, muito mais despreocupado porque ele não tem essa carga de culpa. Se vocês olharem o Stefan Estripador, ele é totalmente impulsivo, ele é totalmente cruel, tipo, aquela cena que ele levou a Helena na Wickery Bridge, sabendo que, tipo, os pais dela morreram lá e etc. Então, assim, ele tá pouco se lixando pras coisas, sabe? E ele tem um ar cruel, impulsivo, que dá medo. E o Silas, ele é um vilão totalmente diferente do Stefan Estripador. Porque o Silas, ele é frio e calculista a ponto dele ser irônico, que é uma coisa que o Stefan Estripador não é. Então, olhem e prestem atenção pra vocês verem o quanto o Paul tá fazendo um trabalho legal antes de vocês saírem criticando. O Paul é um péssimo ator, porque ele não sabe fazer nada. Gente, só porque vocês não gostam do Stefan não significa que vocês tenham que criticar o coitado do Paul, tá? Então vamos separar realidade de fantasia e ok. E se vocês tiverem um argumento muito concreto pra me explicar, não, Fernanda, eu acho que o Paul é um mau ator por causa disso, disso e daquilo, eu não estou criticando o Paul porque eu não gosto do Stefan, vocês me digam que se vocês tiverem um argumento concreto de por que o Paul é um mau ator, sinceramente eu gostaria de ler, porque eu gosto de ver a visão de outras pessoas quando elas pensam diferente de mim, desde que seja um argumento bem embasado. Vocês lembram de um videocast da temporada passada, acho que foi do episódio 21 da 4ª temporada, que eu comentei que eu tô com o ar-condicionado ligado, espero ele vir encher o saco, então eu não vou gravar essa parte de novo, eu vou desligar o ar-condicionado agora e foda-se. A gente nem tudo na vida pode ser como a gente quer, né? Se eu quero ter um vídeo com um áudio bom, eu tenho que passar calor. É complicado isso aí. Eu teve um videocast que eu falei que várias coisas que aconteceram naquele episódio foram, tipo, chineladas nas caras dos fãs. Porque, tipo, aconteceu um monte de coisa que a gente não esperava que fosse acontecer. E se naquele episódio, o episódio deu chinelada na cara dos fãs, a gente pode dizer que nesse episódio, o Silas e a Tessa, eles deram chinelada na cara dos outros personagens, né? Porque o que vocês acharam do Silas maravilhosamente dizendo pro Damon que se o Damon alguma vez tivesse sido apaixonado por uma outra mulher que fosse a cara da Helena, ele ia entender porque que ele, Silas, tem desgosto em olhar pra cara da Helena, porque no caso a Helena é uma cópia barata do verdadeiro amor da vida dele. Então a gente olha aquela cena e lembra, vê aquela caretinha do Damon, que acho que tem uma coisa que o Ian sabe fazer bem, é fazer aquelas caretinhas pra representar o Damon, né? Aquilo é muito clássico, gente. Sério, não podiam ter pego o ator melhor pro papel do Damon do que o Ian, mas enfim. Daí ele faz aquela caretinha e a gente enxerga ele pensando que, tipo, porra, eu já namorei uma pessoa que a cara dela e ela foi tri idiota comigo e ainda assim o meu psicológico me fez eu me apaixonar por uma pessoa que é exatamente igual a ela. Então me deu realmente uma pena do Stefan não ter estado lá para ouvir isso também, para eles verem o quanto eles dois precisam de terapia psiquiátrica, assim. Eu acho que o Damon e o Stefan podiam, se eles não querem gastar muito, eles podiam inclusive ir juntos numa sessão de psiquiatria pra compreender essa obsessão deles pela Helena, né? Mas enfim, quando o Silas falou aquilo, eu consegui escutar o barulho, assim, do Damon levando uma chinelada imaginária, assim. E depois, quando a Tessa, né, tava no telefone com a Helena e a Helena disse, lembra o Stefan que você é uma vadia. E o que a Tessa maravilhosamente, genialmente diz? Que talvez aquele seja o tipo do Stefan. Gente, porque o Stefan namorou a Helena e a Helena também é uma vadia. Então, Helena... Outras duas coisas legais que aconteceram nesse episódio foi que a gente descobriu como que a Tessa voltou do outro lado. Então foi porque a Bonnie, né, depois de conviver muito com o Jeremy, ela absorveu a forma de fazer jeremices. E quando ela tentou trazer o Jeremy de volta à vida, ela morreu e deixou a porta aberta um tempinho, e a natureza, que é um ser legal, já que estava matando uma bruxa, deixou outra voltar. Então a Tessa foi lá e saiu pela portinha
e ela voltou e tá fazendo toda essa confusão. Então, assim, a Bonnie e o Jeremy estão aqui entre ver quem é que tenta ajudar e atrapalha mais. E a outra coisa legal foi que o Stefan ganhou as memórias dele de volta. Yay! Quer dizer, eu não sei o quão legal isso é ainda, porque eu tava curtindo essa dinâmica do Stefan desmemoriado, eu tava achando interessante, assim. E eu gostei muito do Stefan na cabana, das atitudes dele na cabana, assim, porque como a gente viu mesmo o Stefan sem memórias, a personalidade dele continua intacta. Então ele continua priorizando cuidar dos outros e das pessoas que estão à volta dele, tanto que, tipo, ele fez todo lá um jogo de sedução, né, com a Tessa pra salvar a Helena. E foi a primeira vez, desde a 4ª temporada, eu acho que eu realmente senti pena da Helena, né, naquela cena ali que ela fala que, tipo, que ela tá incomodada porque, tipo, se a Tessa tava subornando o Damon a matar o Silas antes de recuperar a Bonnie pra Helena não ser morta, ela sabia que, tipo, o Damon não coloca a vida de nenhuma outra pessoa, nem a dele, na frente da dela, então certamente ele não iria pegar a Bonnie de volta, sabendo que a Helena tava correndo risco de vida. Então que ela tava chateada porque ela não ia ter a melhor amiga dela de volta, porque no caso o Stefan, que é uma pessoa que ela gosta, não tava se importando com isso, pelo menos ela achava que ele não tava, e porque o Damon não ia se esforçar pra pegar a Bonnie de volta, e ela não poderia nem reclamar disso, porque isso seria muito idiota da parte dela, afinal o Damon tava arriscando a própria vida e tava salvando a vida dela, no caso, então seria ridículo da parte dela reclamar, mas ainda assim ela tava chateada porque a melhor amiga dela não ia voltar. Então naquele momento, pela primeira vez em vários episódios, temporadas, eu realmente me senti mal pela Helena. E depois que eles voltam, então, lá pra casa do Salvatore, e que o Stefan volta pro quarto dele, e ele e a Helena tem aquela breve conversa, que a Helena agradece ele, etc. Achei aquilo bem legal, porque deu pra ver que mesmo o Stefan sem memória, ele não perdeu a personalidade dele. Ai, Fernanda, você só tá dizendo isso porque você é estelena. Você é muito, muito parcial. Você não deveria falar essas coisas, né? Porque, afinal, você não tá na internet. Você tá no Jornal Nacional, em horário nobre na televisão. Então você não pode dar a sua opinião. Você tem que falar algo que todas as pessoas do mundo vão gostar. Afinal, Jesus veio na Terra e não agradou todo mundo. Mas você tem que agradar todo mundo. Olha a minha cara de preocupação com isso. Porque com certeza, todas as outras vezes, em todos os outros episódios que eu elogiei o Damon, eu falei isso só porque eu sou o de Helena, né? Pra vocês verem como faz sentido os argumentos de vocês, assim. Então eu não vou nem justificar, né? Porque não precisa. Agora, vamos a uma pequena dúvida que eu fiquei. Não sei se vocês pensaram nisso também, eu só tô viajando muito. Mas vocês viram que no momento que a Tessa devolveu as memórias pro Stefan, ela falou todas aquelas coisas lá que aconteceram, que ele matou o pai dele, que ele fez o Damon virar vampiro, que ele matou um monte de gente, e etc. E que ele foi torturado porque ele ficou no cofre, blá, blá, blá. Só que no momento que ela contou o finalzinho da história, eu não sei se vocês perceberam, mas ela falou assim, que ele ficou esperando que as duas pessoas que ele mais ama, que no caso são a Helena e o Damon, fossem encontrar ele, salvar ele, só que eles não salvaram o Stefan, quem salvou ele foi ela. Me deu uma certa impressão que talvez, enquanto ela devolveu a memória dele, esse finalzinho, ela meio que alterou a memória dele, porque, tipo, na verdade o Stefan mais ou menos deve saber, ou deve imaginar, depois do que aconteceu no lago, que a Helena e o Damon procuraram por ele, só não conseguiram achar ele a tempo. E do jeito que a Tessa devolveu a memória pra ele, deu a entender que ele vai lembrar que, tipo, que a Helena e o Damon não se importaram e nem tentaram encontrar ele, que quem salvou ele realmente foi a Tessa, que o Damon e a Helena não estavam nem preocupados com isso. E talvez essa seja uma atitude dela de querer virar o Stefan contra o Damon e a Helena, pra ela ter um avaliado, porque teoricamente, tipo, todos eles estão unidos e ela tá meio sozinha nessa luta toda. E ela é completamente psicopata e completamente psicologicamente abalada por essa história do Silas, né? O que é de entender, porque é uma mulher com o coração partido, faz coisas que nem se imagina, né? Mas no próprio momento lá da cabana, vocês podem ver que, tipo, a Tessa, ela me lembra até um pouco a Rebecca nesse quesito. Ela simplesmente se abre e baixa a guarda dela pra qualquer pessoa que dê um pouquinho de atenção e um pouquinho de carinho pra ela. Tanto que, tipo, como que ela foi imaginar que o Stefan estaria totalmente do lado dela e não do lado da Helena, sendo que, tipo, o destino torce
por ele pra Helena. Torce é uma palavra tosca pra se usar quando o sujeito é o destino, mas eu não achei uma palavra melhor. Então, digamos assim, o destino tá afim de fazer o Stefan e a Helena ficarem juntas, de acordo com toda essa palhaçada das doppelgangers, e a Tessa sabe disso, porque segundo ela viu inúmeras cópias se apaixonarem, etc. E daí ela simplesmente acha que o Stefan vai deixar a Helena chorando num canto e cozinha pato pra ela, e ai, que delícia. Então, tipo, ela é tão necessitada de carinho que, tipo, ela não percebe coisas lógicas da situação como essa. Mas eu acho que se ela mudou essa partezinha da memória dele mesmo, então o Stefan e a Rebecca, olha, o Stefan e a Tessa vão se unir nesses próximos episódios, porque o Stefan vai estar contra o Damon e a Helena. O que isso acontecer, eu sinceramente acho que é uma storyline legal, ia ser uma coisa legal, né, do que simplesmente ficar naquela lenga-lenga de Stefan, estou de coração partido, minha namorada, estou com meu irmão, porque eu acho que isso já encheu o saco, né. Então seria legal ver um prisma diferente, assim, deles contra um contra o outro. Acho que seria legal principalmente ver o Damon tentando trazer o Stefan de volta pro lado deles. Acho que isso seria bem interessante. Bom, gente, então acho que era isso que eu tinha pra falar, basicamente, pra vocês hoje. Então, se vocês não viram o vídeo da semana passada, vocês podem ver clicando aqui. E se vocês não são inscritos no canal, cliquem aqui e se inscrevam pra acompanhar os vídeos toda semana. E se vocês quiserem me encontrar em alguma rede social, Twitter, Facebook, Instagram e etc., abram a descrição do vídeo e todas as minhas redes sociais estão ali. Ai, Fernanda, você não falou do Dr. Maxfield da Caroline se unindo com a Catherine e dos viajantes e de todas essas coisas aí. Você esquece de falar coisas no seu videocast. Eu acho isso um absurdo. Gente, eu não tenho o que falar ainda dessas coisas. O que eu vou falar? Tá, existe um tal de um vampiro chamado Augustine, que a gente não sabe o que é. Os viajantes ainda estão planejando uma coisa que a gente não sabe o que é. E o Dr. Maxfield vai ajudar a Catherine de um jeito que a gente não sabe qual é. Então, basicamente, eu não tenho o que falar sobre isso ainda. Então, quando eu souber, eu prometo pra vocês que eu falo sobre isso, tá? Então não é que eu esqueci, é que realmente, por enquanto, eu não tenho o que comentar sobre isso. Então, pessoal, muito obrigada por terem assistido mais um vídeo, mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero o feedback de vocês nas redes sociais. E até semana que vem com o vídeo do próximo episódio. Um beijo e boa semana pra todos.